Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua rádio Chema. Todos os dias eu com você, seu amigo e irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulados. Esta semana estamos falando sobre missões, o que é missões, qual é o papel de um missionário, quem é o missionário. Muito bem, tem sido essa semana, nós temos aprendido um pouquinho, compreendido mais um pouco sobre missões, que é tão importante a gente entender isso como igreja, o nosso papel no campo missionário, a nossa função, a questão do semeado, enviado, ofertar. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre aquele missionário que vai entendendo no coração, que vai entendendo em Deus, que tem um chamado específico, que tem um chamado direcionado, que tem um chamado talvez para algum lugar, para alguma região, para algum povo específico, para alguma classe social específica. Então, aos pouquinhos, esse missionário vai entendendo isso. E eu vou dar o meu exemplo como base. Eu não poderia dar outro exemplo a não ser o meu mesmo. Eu me lembro que, como eu falei ontem, há mais de 20 anos eu caminho com missões, trabalho com missões urbanas, missões regionais. E necessariamente uns 13 anos atrás, Deus me deu palavra para mim avançar no campo missionário. Foi a partir daí que eu comecei a entender que eu tinha um chamado específico, um chamado direcionado. Mas surgiu há muitos anos atrás, há uns 17, 18 anos atrás, meu coração começou a arder, comecei a ter uma sensação diferente, que eu poderia fazer algo mais, além de estar aqui na minha comunidade, além de estar em missões urbanas, eu poderia fazer mais. Fui estudando, fui ouvindo falar, fui entendendo sobre as necessidades que existiam, os lugares menos alcançados, os povos menos alcançados, e fui começando a ouvir mais sobre isso. E meu coração foi ali se posicionando, e Deus começou a falar comigo em 2008 para 2009. Deus me falou que brevemente eu iria sair do meu trabalho, iria me dar uma palavra, e através dessa palavra eu ia caminhar sobre essa palavra. E eu me lembro que para mim foi muito difícil ouvir isso, porque por mais que eu desejava, por mais que eu tinha anseio de estar no campo missionário de maneira integral, aqueles que têm um chamado específico e direcionado, eu tinha muitos desafios, muitas barreiras, muitas coisas para renunciar. Eu trabalhava numa função onde não tinha um bom salário, mas para ser uma função, não ser uma profissão, era considerado o meu salário. Eu sustentava a minha casa, a minha mãe, meu pai ainda não era aposentado, eu sustentava eles, eu era o único solteiro, então eu tinha essa responsabilidade. E eu, Senhor, como é que vai ser? Tu vai cuidar de mim, meus pais? E eu comecei a orar, comecei a ficar sensível para Deus, ouvindo o Senhor durante esse tempo. Foram 2, 3, 4 anos em oração e sensível. Quando Deus me chamou, é agora, eu disse, Senhor, me dá uma prova de Ti, eu preciso ter essa confirmação. Fiz ali como Gideão, pedi uma prova do Senhor. E Deus me deu sim, Deus me deu a certeza, Deus me provou que realmente era o momento. Então foi ali onde eu fiz um acordo na empresa que eu trabalhava. E a partir daí comecei a estudar sobre missões e fui fazer um treinamento missionário em Recife. Foram 6 meses de treinamento, 6 meses caminhando ali, ouvindo Deus, buscando Deus entendimento. E nesse processo todo, Deus foi abrindo as portas, Deus abriu a porta para o meu pai se aposentar, depois de alguns anos a minha mãe. E a partir daí eu comecei a entender que quando a gente está no centro da vontade de Deus, Ele vai providenciando. E tem sido um desafio sim, permanecer. Porque muitas vezes nós que temos um chamado específico, nós temos um chamado direcionado, muitas vezes renunciamos ali
muitas vezes abrindo mão de muitas coisas, de quase tudo, deixamos de lado alguns sonhos pessoais, projetos, para se atentar apenas na vontade e no querer de Deus. E Deus nos traz novos sonhos, novos desafios, mas a maior dificuldade de um missionário integral não é talvez ouvir, não é talvez obedecer. Isso tudo é dificuldade, mas a maior dificuldade, a maior luta é permanecer no campo missionário de maneira integral, permanecer naquela sensibilidade de estar ouvindo Deus, aonde Deus conceder a ida, aonde Deus conceder o lugar, a região, o povo, todo é um desafio cultural, desafio de alimentos, desafio social, tudo é um desafio. E os maiores desafios é o financeiro, sempre é um desafio financeiro. Mas permanecer no campo missionário talvez seja um dos maiores desafios de um missionário de tempo integral. Então, por muitos anos eu estava em missões de maneira parcial, trabalhava e fazia missões. Trabalhava e fazia missões no final de semana, nas minhas folgas, nas minhas férias. E 13 anos atrás Deus me convidou a estar de maneira integral, ou seja, literalmente disponível apenas a fazer aquilo que Deus direcionava. Agora, lembrando, isso porque eu tenho uma palavra para mim, uma palavra direcionada, como muitos amigos e outros que passaram na história de missões tiveram uma palavra específica. Isso não é uma regra, não é que todo mundo vai abrir mão dos seus trabalhos, não é que todo mundo vai abrir mão dos seus recursos, da sua família, para ir para o campo missionário. Não. Como eu falei, todos nós estamos na grande comissão como igreja, todos nós temos um chamado missionário e somos missionários, mas tem aqueles que Deus chama para algo diferenciado, algo específico, algo direcionado, e Deus me convidou para isso. Então fica aqui o meu conselho para você que está orando sobre isso. Ouve Deus, se o seu coração arde por missões, se você tem feito sim algo sobre a evangelização, sobre missão, mas seu coração arde por algo mais, ouve o Senhor. Busca no Senhor uma palavra e caminha sobre essa palavra. Não é fácil, é um desafio sim, permanecer sobre essa palavra, mas se Deus lhe der uma palavra, caminhe sobre ela e vá ouvir a voz de Deus e vá atender o seu chamado. E eu lanço o desafio mesmo. Nós estamos precisando sim de missionários de tempo integral para o sertão, de missionários de tempo integral para o norte do Brasil, de missionários de tempo integral para outras nações, como a própria região aqui da América do Sul. Nós temos a região da Bolívia, do Peru, nós temos ali a Amazonas, nós temos também a África. A África é um clássico para o campo missionário, ainda é uma necessidade enorme. E por incrível que pareça, hoje a Europa é um dos países mais carentes de implantação de igreja bíblica. Precisamos de missionário para ir plantar igrejas bíblicas na Europa, porque aquele continente que foi uma referência para nós de avivamento, da reforma, hoje é uma necessidade urgente de missionário compromissado com a palavra de Deus. Então, lança o desafio, ouve o Senhor, escuta o Senhor, fica atento no seu coração, essa chama que está ardente no seu coração, deixa ela crescer mais e fica ouvindo o Senhor. E quando Ele falar, entre sobre essa palavra, que Ele cuidará de você. Amém? Graça e paz, até amanhã. Chamado